Imagine um ringue filosófico. De um lado temos um gênio da matemática, lá do século XVII, que resolveu duvidar bem, de tudo. E do outro, um pensador do século XIII, um cara que confiava na realidade, com os dois pés bem firmes no chão. Pois é, essa é a batalha das mentes para a gente entender como que a gente sabe o que sabe. Bom, vamos direto ao ponto. Essa pergunta aí é daquelas que tira o sono, né? Como é que a gente pode ter certeza, mas certeza mesmo, de que aquilo que a gente acha que sabe é de fato a realidade? É uma pergunta gigantesca. E os dois pensadores que a gente vai ver hoje deram respostas, olha, completamente opostas. Então vamos lá. Apresentando o nosso primeiro competidor, René Descartes, um filósofo e matemático francês do século XVII. E a grande jogada dele, o seu principal movimento, começa com uma arma superpoderosa, a dúvida. Pensem o seguinte: Descartes viveu numa época de uma revolução científica gigantesca. E ele olhava ao redor e via um monte de conhecimento que parecia ser baseado só em... sempre foi assim. Ele não queria isso. Ele queria construir o prédio do conhecimento, sabe? Mas para isso ele precisava de uma base, de um alicerce, que fosse impossível de quebrar. Uma única verdade que ninguém mesmo pudesse duvidar. E para encontrar essa tal verdade, ele não brincou em serviço. Ele levou a dúvida, assim, ao nível máximo. Primeiro passo, duvidar dos sentidos. Afinal, quem nunca viu uma miragem ou ouviu algo errado, né? Eles enganam a gente de vez em quando. Segundo passo, ainda mais radical, duvidar do mundo. E se tudo isso aqui for só um sonho super realista, já pensou? E o terceiro passo, esse é o mais maluco de todos, duvidar da própria razão. Ele imaginou, e se existia um gênio do mal, um tipo de hacker cósmico, que fica bagunçando a nossa mente e fazendo a gente achar que 2 mais 2 são 4, quando na verdade não é? Pois é, parece loucura, mas tudo isso tinha um objetivo muito claro. E aí, depois de duvidar de tudo, de colocar tudo abaixo, ele encontrou a rocha firme dele. Ele pensou, peraí, mesmo que eu esteja sonhando, mesmo que um gênio do mal esteja me enganando, tem uma coisa que não dá para negar. Para ser enganado, ou para sonhar, ou até para duvidar, eu preciso pensar. E se ele pensa, ele existe. Penso, logo existo. Tá aí. Essa foi a primeira e grandiosa certeza de Descartes. Só que tem um problema, né? Um problemão, na verdade. Se a única coisa garantida é que a gente existe dentro da nossa própria mente, como é que a gente pode ter certeza de que o mundo aqui fora é real? Fica o dilema. Uma curiosidade é que a saída que o Descartes achou para essa enrascada foi provar a existência de um Deus perfeito, que, por ser perfeito, não deixaria a gente ser enganado o tempo todo. Mas a pergunta fica no ar, sabe? Será que o método dele não acabou deixando a gente meio preso dentro da nossa própria cabeça? Agora, vamos viajar uns 400 anos para o passado, antes de Descartes. É hora de conhecer o nosso segundo pensador, Tomás de Aquino. E a abordagem dele vamos dizer que é bem mais pé no chão. E aqui está a virada de chave, a diferença que muda completamente o jogo. Para o Tomás de Aquino, a gente não começa duvidando de tudo para depois tentar provar que o mundo existe. Não, a gente começa do fato de que o mundo está aí, a realidade existe, e é dela que vem o nosso conhecimento. A visão dele sobre o conhecimento é, na verdade, um trabalho em equipe. É uma parceria. Funciona assim. Os nossos sentidos, visão, audição, tato, são como os coletores de dados do mundo real. Eles trazem as informações, as cores, os sons, as texturas. Daí a nossa inteligência, a nossa razão, entra em campo para organizar, interpretar e, entender o que tudo aquilo significa. Não há uma briga entre mente e sentidos, é uma cooperação. Beleza, então agora o palco está montado para o confronto direto. Vamos colocar os dois frente a frente para responder a pergunta que realmente separa um do outro. Afinal de contas, dá para confiar nos nossos sentidos ou não? A resposta do Descartes seria um sonoro não. Ele diria, olha, se os sentidos enganam a gente uma vez que seja, já não dá para confiar neles como base para nada. Já o Tomás de Aquino teria uma visão mais equilibrada. Ele diria, calma lá, sim, a gente confia, mas para ele os sentidos são a porta de entrada, o começo de tudo. Só que a nossa razão precisa ser o juiz da partida, sabe? Ela tem que analisar o que os sentidos trazem e dar o veredito. Olha só que legal essa tabela para a gente visualizar a diferença. O ponto de partida do Descartes, a dúvida. O do Tomás, a realidade. O caminho que eles propõem é totalmente inverso. Descartes vai de dentro para fora, da mente para o mundo. Tomás de Aquino vai de fora para dentro, do mundo para a mente. E o risco de cada um? O risco do Descartes é a gente ficar isolado, preso na mente. Já o risco do Tomás de Aquino é a gente precisar ter um bom julgamento sobre o que os sentidos nos mostram.
São duas visões de mundo bem diferentes, né? Tudo bem, filosofia histórica é legal, mas e hoje? Vamos trazer essa batalha de gigantes para o nosso tempo. Como será que esses dois pensadores se sairiam na arena moderna encarando o desafio que eles nunca poderiam imaginar? A inteligência artificial? É só parar para pensar um minuto. A gente vê um vídeo, uma foto, ouve um áudio e parece 100% real. Só que não é. É um deepfake. É uma imagem gerada por computador. Ou seja, a tecnologia está sendo usada para enganar os nossos sentidos de propósito. O Descartes, vendo um deepfake hoje, ia provavelmente dar um sorriso e dizer: "Tá vendo? Eu não disse?" Para ele, isso seria a prova cabal, a demonstração perfeita de que não dá para confiar no que a gente vê e ouve. A solução dele seria: desconfiem da imagem, desconfiem do som e se agarrem na razão pura, na lógica, para não cair em armadilhas. Já o Tomás de Aquino, a filosofia dele não deixaria a gente paralisado, só duvidando de tudo. Pelo contrário, ela nos oferece quase que um kit de ferramentas prático para lidar com esse mundo digital. E o que tem nesse kit de ferramentas? Exatamente o que a gente já faz ou deveria fazer. Olhar os detalhes estranhos na imagem, sabe aqueles dedos a mais que a IA às vezes cria, comparar com outras notícias, investigar de onde veio aquela informação, verificar o contexto todo e, o mais importante, perguntar se aquilo bate com a realidade que a gente conhece. Ou seja, a gente não joga os sentidos fora, a gente usa eles de forma mais inteligente em parceria com a razão. É exatamente o que o Tomás de Aquino defendia. Certo. Depois de toda essa análise, desse embate, qual das duas abordagens parece fazer mais sentido para os desafios do nosso dia a dia? Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. O fato de que a gente pode errar ou ser enganado por uma imagem falsa não quer dizer que o conhecimento é impossível. Pelo contrário, isso só mostra que a gente precisa conhecer melhor. A busca pela verdade exige mais da gente, exige mais atenção, mais pensamento crítico. Olha, a dúvida do Descartes é, sem dúvida, uma ferramenta super importante. Ela é um alerta para a gente não ser ingênuo. Mas, para navegar nesse nosso mundo tão complexo, a abordagem do Tomás de Aquino, essa que une o que a gente vê com o que a gente pensa, ela parece oferecer um caminho bem mais sólido, mais prático, para a gente construir conhecimento no meio de tanta informação, verdadeira e falsa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A questão não é simplesmente duvidar de tudo ou acreditar em tudo. O verdadeiro desafio é como é que a gente pode treinar o nosso próprio julgamento para conseguir enxergar a verdade. A resposta, quem sabe, está justamente nessa parceria que já tem séculos. A parceria entre o que os nossos olhos veem e o que a nossa mente consegue entender.